aumento total de preço. Não é juro na rua e câmbio baixo. Quando você faz uma regra que você não vai saber executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã do dia 22 de maio de 2025, quinta-feira. Quinta-feira que hoje deve ter a decisão, a resolução ali sobre um pacote fiscal lá nos Estados Unidos, que ontem já causou um abalo sísmico nas bolsas americanas e, por que não, inclusive na nossa, né, que caiu 1,59, caiu 1,61 o S&P 500 ontem. A gente vai falar sobre isso mais para o final, mas eu quero começar aqui lembrando a todos de se inscreverem. Aliás, a gente está com meu querido Edwin, que já está aqui, que controla esse número para mim, já falou algumas vezes aqui, mas acho que estamos com 451 inscritos, faltando 49 para a gente chegar naquela marca dos 500 inscritos, quando então a gente pode ter membros do canal, né? O que ajuda também a financiar esta empreitada que fazemos aqui no Esquina Sucupira, beleza? Então poderemos monetizar este canal muito em breve, muito em breve. Não, então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não custa nada, é um clique e pronto. Ative o sininho se você quer receber recomendações de vídeo toda vez que nós publicarmos novos conteúdos neste que é o YouTube. Aliás, um aviso que eu tenho que dar, que volta e meia eu recebo um comentário lá no YouTube, que é o seguinte: depois que isso aqui acaba, esse Esquina Sucupira acaba a live com imagem, vocês que me veem agora neste momento, toda essa beleza desta pessoa que quase não dormiu hoje, mas toda vez que vocês, quando isso aqui acaba, quando esse programa acaba, eu gero um arquivo que é eu gero um arquivo que é um áudio para que isso seja reproduzido também só como podcast nessas redes de streaming, Spotify e outros lugares. E aí algumas pessoas veem isso no YouTube e falam: olha, está sem imagem. Não é que está sem imagem. Terça e quinta, eu tenho dois programas, digamos assim. É o mesmo programa, mas um tem som e imagem e o outro só tem som. Beleza? Então vamos passar aqui para ver quem já está por aqui. A nossa querida Maria Lúcia. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Aliás, tem um negócio que eu posso colocar aqui, ó. Vou fazer um teste. Que vocês, conforme vocês vão escrevendo, ele aparece automaticamente. Vai ser um negócio novo aqui do StreamYard. O Edwin também está por aqui. Olá, Maria Lúcia. Bom dia, sucupiranos Buenos dias, sucupiranos e sucupiranas. Esse é o meu espanhol péssimo, péssimo, péssimo. Carmelina já está por aqui também. Bom dia. Precisamos chegar aos 500, também acho, Carmelina. Precisamos chegar aos 1.000, que aí vai aparecer aquelas propagandinhas e tudo mais, e aí a gente já recebe uma grana sem ninguém ter que ser membro, nem nada disso. A Maria Lúcia está perguntando por que eu não dormi, se eu estou doente. Não, minha filha está gripadinha, coitada, e passou a noite tossindo horrores. Mas é assim mesmo. A minha esposa fica muito preocupada, levanta toda hora para dar remédio, para ver se está com febre, se não está, etc. e tal. Então, acaba que fica essa confusão de pais que têm filhos morando na própria casa, né? Claro que minha filha tem 12, não dá para ela se mudar ainda. Mas já estamos trabalhando. Bom, vamos lá, vamos falar sério agora. Eu quero começar com... Hoje tem a estreia de uma nova temporada da Matemática do meu querido Fernando Haddad, da minha querida ministra do Planejamento, Simone Tebet. Olha que coisa bonita. Hoje, ambos participarão da coletiva de divulgação ou de explicação do relatório bimestral, do primeiro relatório bimestral deste ano. É a primeira vez, inclusive, que ambos participam desta coletiva. Eu acho que o Haddad já participou uma vez, mas normalmente é o secretário executivo, secretário da Receita Federal e outras pessoas. O secretário da Receita Federal já apareceu também, mas dessa vez
vão os dois. Por quê? Porque, de repente, né, alguém tem que explicar como é que aquelas contas todas do orçamento vão fechar. A expectativa do mercado, obviamente, é de que seja, como é que se fala? Que sejam bloqueados ou contingenciados aí cerca de 10 a 15 bilhões de reais. Se vier algo acima de 15 bilhões de reais, seria uma ótima sinalização para o mercado. Aí você vai ver juro futuro caindo, bolsa disparando, ia ser uma loucura. Mas isso não vai acontecer, tá bom? Pelo menos não parece que vai acontecer. Isso tudo tem a ver com as receitas andaram bem no primeiro trimestre, no primeiro bimestre, mas as despesas acabaram andando ainda mais. E isso deve ensejar aí um plano de bloqueio de algumas despesas, né? Para você, é assim, tem o bloqueio e o contingenciamento. O contingenciamento é quando a receita vem a menos do que você espera, e ele tem a ver com o resultado, né, primário. E o bloqueio é quando as despesas vêm acima do que estava estabelecido. Então, imagine o seguinte aí, né? Você tem uma despesa, um orçamento para cinema, digamos assim, cinema não, lazer, para o ano de 12 mil reais. Então, tem que gastar R$1.000 por ano. E aí, em fevereiro, né, janeiro, fevereiro, porque a gente está fazendo agora o primeiro relatório bimestral, você olha e fala, rapaz, a gente gastou, em vez de 2.000, né, 1.000 e 1.000, a gente gastou 2.500. Então, vai ter que bloquear 500 dos próximos meses, porque senão vai chegar lá no final do ano e a gente vai ter descumprido a nossa meta de despesa, né? Se tudo fosse fácil desse jeito, né? Mas não é. Tem várias contas que o governo tem que fazer aí, muitas coisas que são justas e que você vai ter que bloquear, porque elas estão crescendo acima do esperado e acima dos limites estabelecidos pelo arcabouço fiscal, que é de crescimento de IPCA, mais 2,5%. Algumas coisas que estão preocupando o mercado é que tem um ruído, já falei isso para vocês no Acordo Sucupira, de que o governo vai incluir como receitas, que basta que você coloque isso na rua, o resultado dos leilões de petróleo. Isso, além de poder demorar muito para acontecer, você não sabe qual é o resultado, né? Então, você chuta um número e aí qualquer número é número, né, amigo? E aí vem a matemática. Você olha quanto você precisa para não fazer um bloqueio ou um contingenciamento muito alto, e aí você coloca ali, não, vai dar 20 bi de venda de petróleo excedente, né? Isso coloca todo mundo um pouco de receio. A expectativa do mercado como um todo é de que a gente hoje esteja andando aí próximo de um déficit de 40, 50 bi no total até o fim do ano, mas hoje uns 15 a 20 bilhões meio que sinalizariam um ótimo compromisso do governo com a responsabilidade fiscal. Provavelmente não é isso que vai acontecer, o governo enfrenta um problema de popularidade muito, muito grave, né, porque tem a eleição já ano que vem e, obviamente, precisa que a popularidade esteja em alta, senão você tem problemas para reeleger-se ou para eleger quem você gostaria que fosse eleito. Então, essas coisas, e isso normalmente é mais gasto, né? Inclusive, quando a gente for fazer o giro dos mercados, você vai olhar lá para os Estados Unidos e o Trump está fazendo a mesma coisa que o nosso querido Lula por aqui, né? Guardadas as devidas proporções. Né? O que ele quer? Não, vamos aumentar a isenção disso, isenção sobre a gorjeta que o pessoal recebe, isenção, redução de imposto sobre não sei o que lá, que é a mesma coisa. E sem nenhum corte de gasto. E você tem lá um déficit primário que está beirando aí, no ano passado fechou em 3,3% do PIB de déficit. Né? A gente fechou aqui em 0,1%, né? Com algumas contas um pouco diferentes, né? Sem contar precatório, aquela coisa toda, mas mesmo contando precatório, ficaria próximo de 0,4%, 0,3% a 0,4%. Mas você tem a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a democracia exige que você seja votado. E aí, para ser votado, o que os políticos descobriram que é o mais fácil é você distribuir dinheiro, né? De várias formas. No Brasil, a gente vai fazer via Vale Gás, Pé de Meia, e também
tarifa de energia, né? E tudo isso, obviamente, se você não está recebendo, você está pagando. Só tem duas pontas, né? Esse é um jogo de soma zero, digamos assim. Um lado vai receber e o outro lado vai pagar. O dinheiro que vem do Estado não cai do céu, ele sai do seu bolso. Eu sei que isso choca algumas pessoas em alguns momentos. Mas você vê como isso está longe de ser algo que o governo vá tratar como um problema por agora, pelo menos, né? Quando eu falo, e aí eu estou falando de risco fiscal, de manter o fiscal em linha, etc. Tal. Ontem mesmo o Lula falava sobre a MP da energia elétrica que eles entregaram ontem no Congresso, que vai beneficiar aí cerca de 60 milhões, 40, 60, o número está variando bastante, mas assim, cerca de 60 milhões de pessoas que devem ser beneficiadas ou com isenção completa na tarifa de energia ou com algum desconto, né? E o Lula até chegou a falar isso aqui, ó. Todo mundo sabe que o povo mais pobre, que a classe média brasileira, que utiliza energia elétrica pelo mercado regulado, paga mais do que as pessoas que utilizam energia pelo mercado livre, que geralmente são os empresários. Ora, senhor, meu querido senhor Luiz Inácio, né? Por que isso? Por quê? Porque no regulado você tem que bancar quem não está pagando. É simples. Então, agora vamos fazer essa benesse, e aí eu não estou julgando se precisa ou se não precisa, não é isso que eu estou falando. E eu já falei isso milhares de vezes, que o pessoal fala, você não gosta de pobre, você defende rico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou falando é o seguinte, se eu quero que a minha filha, por exemplo, ganhe uma roupa nova e um tênis novo, mas eu só tenho dinheiro para um, o que eu vou fazer como um bom pai, um bom presidente, um bom político? Eu vou dar a blusa e vou pedir para os avós darem os sapatos. Olha que coisa boa, tá vendo? Ela não vai receber aquilo que caiu do céu. Alguém pagou. Se eu não tenho como fazer, alguém vai ter que pagar. E é isso que está acontecendo, como, por exemplo, essa história da tarifa de energia elétrica. E com outras cositas mais. Voltando aqui sem querer, senão eu me estendo muito nessa conversa, mas isso é algo que a gente tem que entender. Voltando aqui para o relatório de avaliação de despesas e receitas bimestral, que é o relatório de avaliação bimestral, tem lá também um outro negócio que eu quase esqueci aqui, que é o CARF, né? A previsão de receitas vindas do CARF está em 28,5 bi no orçamento, né? O pessoal espera que o governo faça uma revisão para baixo desse número. Por quê? Porque ano passado a expectativa era de 56 bilhões de arrecadação por causa do voto do desempate. Vocês vão lembrar disso, o Haddad falando, não, tá errado, tem que ter o voto do desempate, porque isso é um absurdo, e vai mudar tudo, e a gente ficou com medo, inclusive, erroneamente, aparentemente, de que o CARF, então, fosse sempre decidir a favor do governo e que as coisas piorassem, né, para o contribuinte. Mas, no fim das contas, a expectativa do governo era de arrecadar 56 bi, com voto de desempate, e arrecadou menos de 1 bilhão de reais. Então, você vê que tem muita coisa nesse orçamento que provavelmente não vai se concretizar, e é isso que o mercado está olhando. E aí, o mercado erra? Óbvio que está errado também. As previsões, porque são previsões, né? Você não acerta a previsão porque você é super inteligente, você acerta a previsão porque você tem alguma sorte e porque você escolheu aquilo que era mais provável de acontecer. Mas nem sempre o mais provável de acontecer é o que acontece, né? Então, é basicamente isso. Uma outra conta que está pressionando o governo é, obviamente, as contas do INSS. Pressiona não só a parte do fiscal, mas como pressiona também a popularidade. Aliás, antes de eu falar o que eu quero falar exatamente sobre o INSS, vale lembrar que já tem 1,7 bi, se não me falha a memória, não, 1 bilhão de gastos de prejuízo que os aposentados e pensionistas aí tomaram com aquela história dos descontos de associados que foram feitos de forma, como é que a gente fala? Foram fraudados, basicamente, né?
E isso ainda é uma discussão se o governo quer assumir esse prejuízo e fazer o contribuinte brasileiro socializar essa dívida que foi criada por associações e sindicatos aí de gente bandida, né? Basicamente é bandido, né? Se você falsifica a assinatura de alguém, o que você é? Bandido, não é isso? Bandido. E ainda mais se pega o dinheiro da pessoa, né? Se fosse só falsificar a assinatura, num abaixo-assinado qualquer, talvez, né? Já teve isso no Brasil, não dá em nada. Mas roubar dinheiro das pessoas incomoda. Então, mas o que é a notícia boa, né? A notícia boa é que a pressão de crescimento dos gastos em BPC e pensões diminuiu nos últimos meses, mas aí você ia imaginar, olha que bom, um alívio fiscal, né? É o pente fino. Aliás, voltando, olha como as coisas estão. Eu queria ver agora como é que fica a cabeça desse pessoal, se você é assim. Pense comigo aqui, como é que está a sua cabeça nesse momento? Olha só o que o Trump está fazendo. Está lá cortando impostos com baita déficit fiscal, teve a nota de risco rebaixada pela Moody's, que está 11 anos atrasada, tudo bem, mas está piorando a situação fiscal americana, a expectativa aí de crescimento desse déficit está na casa dos 7 trilhões nos próximos 10 anos, em função dessas medidas do Trump, que devem ser aprovadas nas próximas horas, então espere um pouquinho mais de mau humor ainda no mercado global. E, do outro lado, ele está falando, não, sabe o que eu vou fazer? Não vou cortar gastos por nada, porque as pessoas não podem viver com menos do que elas têm, do que o Estado pode dar para elas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pente fino para evitar fraudes e etc., né? Como assim, gente? Como assim pente fino? Né? É isso que o pessoal, a gente achou que estava sendo feito na Previdência, porque o ritmo de crescimento do gastos com o BPC, benefício de prestação continuada, e pensões e aposentadorias, tinha caído, olha só. Né? O ritmo, se você olhar aí no finalzinho desse gráfico, lá na ponta, essa ponta aqui ao contrário, agora está tudo ao contrário aqui na minha tela, então não sei se é direita ou esquerda. Mas aí, próximo, em cima do QR Code aí do Esquina Sucupira, você vai ver que essas duas linhas, a linha preta, que é a linha de pensões, e a linha amarela, que é de assistência social, o crescimento ano contra ano dos gastos do INSS com isso vinham diminuindo, chegaram a bater ali mais de 16, 17, no caso do BPC, e estão aí próximo de 12%, né? E o crescimento das pensões está aí próximo de 3%, o ritmo de crescimento. E aí você pensa, pô, que bom, então isso vai dar um alívio ali no fiscal e a gente vai conseguir poder fazer investimentos em outras coisas, etc e tal, blá, 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 só que não é bem assim. Olha só o que está acontecendo, na verdade. Teve um aumento da fila. E eu vou explicar por que isso atrapalha bastante as contas do INSS e prometem um gasto mais alto lá na frente, né? Hoje a fila está aí com mais de 2.600.000 pessoas esperando atendimento no INSS agora, e isso vem se acumulando. Vocês vão notar aí que em 2024, janeiro de 2024, o gráfico começa a diminuir um pouquinho. Eu vou pegar um outro número aqui que está mais fácil de olhar, que é esse aqui da XP, ó. Se você olhar aí em agosto de 2024, em julho, aliás, de 2024, a fila tinha 1,5 milhões de pessoas esperando atendimento, consulta no INSS, certo? E agora isso passou para 2,7 milhões, mais ou menos, né? 2,678 lá. Por que isso? Porque em agosto os médicos peritos entraram em greve. E aí eles continuavam trabalhando, mas aparentemente faziam menos consultas de perícia. E qual é o problema disso tudo? O problema é que isso tudo fica... como é que se fala? Imagina o seguinte, se você entra com um pedido no INSS de algum benefício social porque você está doente, por exemplo, que provavelmente vai ser o que mais vai pressionar isso aqui.
Se passarem 60 dias e você não for atendido, você recebe o benefício e não há mais como comprovar que você esteve ou não doente. Então, se tinha algum golpista aí no meio, o cara já se deu bem. A expectativa é que para reduzir aí a fila toda, né, sairiam 19 bilhões de reais, custaria 19, segundo a XP, custaria 19 bilhões de reais nesse ano. Então, você já vê que aquela previsão que a gente vai ver no relatório de avaliação às 2h30, sai o relatório, e às 3h é a coletiva com o Haddad e com a Tebet, que eu estava falando. Ao fim do gráfico aqui, a mão da aliança. Tá tudo ao contrário, cara. Eu não consigo. A mente não está funcionando para isso. Mas, bom, o que eu estava falando? Então, quando a gente for ver esse relatório de avaliação de despesas e receitas, a gente vai notar que tem alguns gastos ainda que não estão lá, como, por exemplo, esses. Para você diminuir aí pela metade isso, para voltar para os níveis onde estavam, já seriam aí 3,3 bilhões de pagamentos, tá? Das dívidas que ficaram aí represadas em função disso. E esse número deve começar a andar agora, porque os médicos encerraram as greves, os médicos peritos encerraram a greve, que durou 200 e tantos dias, agora em abril. Então, a partir do mês que vem, isso deve começar a rodar um pouquinho mais azeitado e soltar um pouco mais de dinheiro por aí para as pessoas. Isso tudo, obviamente, preocupa, porque vai bater lá no déficit fiscal. E aí, quando você olha para isso, mais pé de meia, mais Vale Gás e mais tudo que tem previsto para sair aí, para tentar recuperar a popularidade do presidente Lula, você vê que a gente está com um probleminha fiscal razoável, certo? O problema fiscal vai desembocar no juro mais alto. Ontem, os juros subiram aqui e nos Estados Unidos. Aqui subiu muito mais parecido aí com os Estados Unidos, mas a gente tem problemas fiscais aqui e lá. O que me leva até a pensar assim, num pensamento mais filosófico, mais fora da caixa, do tipo, mas se todo mundo muito, né, não faz mais diferença? Oi, vocês estão por aí? Deu uma travada aqui na minha internet, caiu, mas voltou, né? Todo mundo por aí? Se estiverem por aí, deem um sinal de fumaça, por favor, só façam um likezinho aí. Ó, o som estava com problema, mas era a internet que oscilou aqui, eu não sei o que aconteceu, sinceramente falando. Que a gente não tem tido mais esse tipo de problemas, né? Mas internet é internet. Mas então, será que, né, se todo mundo tiver dívida, a gente pode cancelar a dívida um do outro, né? E pronto, está tudo bem. Não, você deve muito, mas o outro também deve muito, então azar, deixa essas dívidas para lá e vamos tocar a vida feliz e contente. Fato é que lá nos Estados Unidos estão com uma dívida nominal de 6,4% do PIB e aqui quase 9% do PIB de dívida nominal. É muita coisa e está aumentando. Todo ano que você tem déficit primário, isso quer dizer que você gastou mais do que arrecadou, e aí, para fazer frente a essa diferença, você tem que emitir novas dívidas. Ontem, um dos motivos, inclusive, da alta dos juros futuros lá nos Estados Unidos foi a emissão de títulos aí para 20 anos, que teve baixa procura. E o que acontece? Quando você emite uma dívida que tem baixa procura, isso significa que o mercado quer mais taxa para emprestar dinheiro para você, porque você agora está com muita dívida ou qualquer coisa que o mercado ache que você está fazendo que ele se sente inseguro de emprestar dinheiro para você. Vocês já me ouviram falar sobre isso. No caso de dívida, o juro, quem manda no juro é o credor e não o devedor, porque ele só empresta se ele achar que vale a pena e que o risco que ele está correndo com aquela dívida está bem precificado. Pois bem, isso vai tanto o risco fiscal quanto outras manobras que o governo está fazendo para tentar recuperar a popularidade e impacto na política monetária. Ontem o Newton Davi, que é o nosso... cadê ele aqui? Ó?
Deixa eu colocar o nosso querido Newton aqui, ó, olha aí. O Newton Davi, que é o nosso querido... Quando eu faço assim, eu aponto para a foto, não é isso? Que é isso que aparece na minha tela. Ou eu tenho que fazer assim, aí eu não consigo, aí vai ser difícil, mas não vou apontar para nada, vou ficar quieto aqui. O Newton Davi, então, esteve não consigo, num evento da FGV, é o nosso diretor de política monetária do Banco Central, e ele dizia que a convicção sobre a desaceleração da atividade vai sair só no fim do ano, e por isso, então, né, aquela história dos juros mais altos por mais tempo. Aqui, então, os juros mais altos por mais tempo no caso da Selic, né? E ele falou uma outra coisa que preocupa o pessoal, que tem conexão com aquilo que eu estava falando sobre a busca por um ganho de popularidade do presidente Lula, que é como é que a gente fala? Que é aquele crédito consignado para privados, que começou agora a ganhar um pouco mais de volume, né? Diz o Newton ontem, né? Por hora, o Copom atribuiu um incremento de renda por conta da troca de custos da dívida, mas obviamente que a gente está com lupa nisso. Ele está falando dessa história de você incentivar o crédito, né, via crédito consignado, ou esse microcrédito que vai sair aí para microempresários, via Pix, com garantia de Pix, etc. e tal. Por quê? De novo, já falamos sobre isso, mas qual é a ideia aqui? Mais dinheiro na mão das pessoas, mais as pessoas gastam. Se você não consegue produzir ou atender, né, em serviço e produtos, tudo aquilo que as pessoas poderiam consumir com aquele tanto de dinheiro, o preço acaba subindo. E é isso, esse é o momento em que o Brasil se encontra agora. Então, quanto mais você incentiva o consumo, mais difícil fica de controlar a inflação, e aí o Banco Central tem que subir ainda mais os juros. O Newton Davi ontem falou sobre isso, falou sobre essa convicção aí de quando que a gente vai ver os efeitos da política monetária, e fim do ano pareceu para ele um bom número, e eu acho que quando realmente, se a gente sentir que a economia realmente deu uma arrefecida, aí o Galípolo já coloca a mão na tesoura e começa a cortar juros quase que imediatamente. Por isso que eu estou falando o tempo todo sobre aproveitar juro alto, porque ontem, inclusive, o Fábio comentava sobre isso lá no Substack, e eu estava falando, olha, a gente pode, na minha opinião, a gente pode assumir que os juros caem com ou sem o Lula, tá? Isso vai levar a um rally maior ou menor na Bolsa, né? Porque tem um gatilho eleitoral ainda na Bolsa, mas a gente pode esperar os juros caindo, pelo menos em 2026, em alguma medida. Beleza? Alguns apostam, inclusive, em um corte. A Rafaela Vitória, que falou com a gente aqui no outro dia, aposta em um corte ainda este ano, tá? Na última reunião do ano, em dezembro, a última reunião do Comitê de Política Monetária, o nosso querido Copom. Beleza? Deixa eu passar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mercado ontem, que foi bastante movimentado, né? Então vamos começar aqui com o Ibovespa. O Ibovespa ontem caiu 1,59, agora na tela para vocês. Cadê? Não está aceitando. Agora sim. Tá aí, ó. Ibovespa que caiu 1,59 ontem, enquanto o S&P 500 caiu 1,61 e a Nasdaq recuou 1,34. Neste começo de dia, futuros de S&P 500 subindo 0,11 e futuros de Nasdaq subindo 0,21. O petróleo em queda de 1,60, tem uma história do OPEP aumentar ainda mais a produção, que deve trazer o petróleo um pouco mais para baixo, e o minério de ferro também em queda de 0,20. O ouro, 3.284, em queda de 1%, e o Bitcoin em máxima histórica, 110 mil dólares o Bitcoin, e o dólar contra o real aqui, 5,64, né? Uma quedinha ontem que não foi maior, porque a gente tem os nossos próprios problemas, enquanto o DXY voltou aí a circular abaixo dos 100 mil pontos, aliás, dos 100 pontos, né? Os juros
A gente viu uma alta nos juros ontem, mas continua. Esse aqui, deixa eu só, porque agora, olha só. Isso aqui é uma semana de diferença. Essa é a curva de juros do fechamento de ontem. Aqui, ó, essa amarela, tá vendo? Então, você tem para um ano uma taxa de 14,67, 2 anos 13,88, 3 anos 13,56 e vai caindo para depois voltar a subir aqui, que é o normal da curva, tá? Quando ela faz isso é porque ela está prevendo um aperto monetário muito grande e depois um relaxamento monetário para compensar aqui e reacelerar a economia, certo? Essa é a curva de juros de ontem. Como estava a curva de juros uma semana atrás? Está aqui, ó, essa azul. Então, um pouquinho mais alta aqui nessa meiuca, né? Então, apostas de que você vai ter uma redução nos juros mais forte nos próximos anos, aí, próximo 12 meses, 24 meses, e depois ele volta a subir novamente, apesar da alta de ontem, tá? Que ficou mais concentrada aqui nessas pontas mais longas, tá bom? Então, continua, se você colocar aqui, ó, começo do ano, já mostrei isso para vocês, mas vou mostrar de novo. Se eu colocar no começo do ano, olha onde estava essa curva azul. Né? Todo esse fechamento foi capturado por quem estava num pré-fixado, por exemplo, que estivesse pagando aí 15,55%, não teve isso, né? Mas 15,55% não no Tesouro, ao ano para um título de 3 anos, que agora está em 13,55%. Então, 200 bases, né, 200 pontos base ou 2 pontos percentual de fechamento da curva. É disso que a gente está falando quando eu falo dos pré-fixados. Se você não viu, assiste o vídeo, está aqui no YouTube também, falando sobre as últimas oportunidades em pré-fixado e inflação. O que aconteceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o contrário. Um mês atrás, onde estávamos? Estávamos aqui. E agora estamos aqui. Por quê? Risco fiscal em alta, o pessoal achando que o Fed vai ter que dar uma calibrada nos juros ou segurar mais os juros, cortar menos do que estava sendo precificado anteriormente e até começar a aumentar mais para frente, para poder compensar aí essa gastança do nosso querido presidente Donald Trump. O título de 30 anos está pagando 5,1% ao ano por 30 anos, hein? Em dólar. Olha que beleza. 20 anos também abriu aí para 5,11, tá? Voltando aqui ao nosso querido, cadê? Nosso querido Ibovespa. Tá aqui o Ibov. Ontem, quase todo mundo em baixa, né? 13 ações só em alta, Raízen liderando aqui as altas, Raízen, Cosan, PetroRecôncavo e Marfrig, as principais altas, mas você vê Marfrig aqui, que é o quarto colocado, já é 0,60% de alta, né? Que é nada. E aí, o resto, amigo, salve-se quem puder, Petrobras caindo 1, e aí você viu, os bancos caíram muito, etc e tal. Ontem, essa queda do Ibov foi fiscal americana, etc e tal, foi também, mas também foi uma realização de lucros, ó. Se você olhar aqui para o Itaú, cadê o Itaú? Caiu 2%, né? Mas vinha de altas bem fortes, né? Se você pegar um mês, esse mês, ó, em um mês, o Itaú subiu 15,28%, mesmo com essa queda de 2 ontem. No ano, o Itaú já acumula aí uma alta, as ações do Itaú, uma alta de 41,11%. O Ibovespa, como um todo, alta de 14,63% e alta ainda maior se for considerado aí o Ibov em dólar, né? Porque o dólar se desvalorizou contra o real. Então, a Bolsa Brasileira está andando muito bem e obrigado, né? Olha aí, o Edwin falando que... Falei que o BTC estava em promoção, o Bitcoin estava em promoção, e falando que tem um prefixado de quase 13. Então, vai começar a fazer dinheiro já, se ainda não está fazendo, depende do prazo que você está aí. Porque aí começa a fechar e você vai ver que seu saldo nesses prefixados, né, o valor do título, começa a subir. E quem sabe, né, se isso chegar a uns 11, 10, talvez até dê uma saída para você antecipada aí nos títulos prefixados. Beleza? Então, como eu já falei, futuros aí de Nasdaq e S&P 500 em alta,
indicando um movimento um pouco de correção depois da queda de ontem, né? Vamos esperar, porque tem muita coisa para acontecer no dia de hoje, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a atenção fica toda praticamente voltada a essa discussão lá no Congresso americano. Se houver mudanças e o pacote de corte de impostos do Trump não sair como esperado, né, pelo presidente Trump, né, sair com menos cortes de impostos, você vai ver aí provavelmente um rally forte na Bolsa de Valores americana, que vai acabar puxando aí muita gente, tá bom? E por aqui, é aquilo que eu falei, se sair um corte de 15 bi para incontinenciamento ali, bloqueio de 15 bi ou mais, né, mas principalmente mais do que 15 bi nesse relatório, nessa avaliação aí bimestral de receitas e despesas, o mercado também deve andar muito bem, mas provavelmente não é o que vai acontecer. A aposta corrente aí do mercado é de 10 bi de corte no dia de hoje. O Paulo Henrique aqui falando para eu voltar para o antagonista. Não depende só de mim, embora, não sei, não posso comentar essas coisas assim, mas é isso. Bom, vou ficando por aqui também, o Edwin já está indo embora, então já deu a deixa para eu ir também. Vejo vocês, falo com vocês amanhã no Acorda Sucupira. Amanhã também tem a nossa newsletter, ainda com tema indefinido. Essa semana está bem confusa, para a gente achar um tema aqui que conjugue todos os nossos pensamentos para a nossa newsletter, porque eu não tenho certeza, aliás, tenho, porque só na próxima newsletter é que a gente tem ao nosso Oráculo de Sucupira, inclusive, falando aí no antagonista do Paulo Henrique, depois eu vou explicar melhor essa situação, mas me ligaram do antagonista dizendo que eu não poderia usar oráculo porque, aparentemente, esse nome está registrado para o antagonista, porque tem um relatório do antagonista chamado oráculo. Não é problema para mim esse tipo de pequeneza, então podemos falar só de o profeta de Sucupira. O nome vocês verão na próxima sexta, não nessa, na outra. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nesta quinta-feira. Lembrem-se que o mercado é assim mesmo, ultra ansioso. O que a gente faz daqui é manter a calma. E se você precisa de ajuda, eu esqueço de fazer propaganda das coisas. Se você precisa de ajuda com seus investimentos, entre em contato comigo. A gente acabou de abrir um consultório de consultoria, um escritório de consultoria de investimentos, sem aquela coisa de rebate nos produtos, tudo trabalhado com FII fixo, como a gente chama, para dar mais transparência e diminuir o conflito de interesses entre o consultor e o cliente. Beleza? E aí, você de quebra também aprende um monte sobre o mercado financeiro. Vamos lá. Então, vou ficando por aqui. Amanhã a gente se vê no Acorda Sucupira e também tem a nossa newsletter. Obrigado, Maria Lúcia, pelo desejo, como é que se fala isso? Pelo desejo de melhorias para minha filha. Olha, Maria Lúcia, logo hoje, pode ficar mais tarde, mas é que eu não vou ficar enrolando, né, Maria Lúcia? Hoje já deu, falamos o que tínhamos que falar. Lembrando aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like nessa transmissão. Isso tudo é muito importante para o nosso desempenho no YouTube. E se você só está me ouvindo e não está vendo a minha pessoa nesta transmissão, é porque você está no vídeo, entre aspas, que foi só o áudio. Tem um outro que está com áudio e imagem. Beleza? Então é isso. Bons negócios a todos, mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Abraços e avante Sucupira. Até amanhã e até a nossa próxima live na terça-feira, tá bom? Um abraço a todos e vamos que vamos. Fé, força, Sucupira. Usaria a palavra Haverá um sacrifício indiscutível. congelamento total de preços. Não é juros na rua.